mais uma entrevista para o canal e os meus convidados de hoje são dois, o Eric e a Maria Eduarda. Eles já trabalharam 3 vezes em Squaw Valley, com trabalhos como lift, food prep, né, que ajuda a trabalhar na cozinha, outras funções na cozinha também, dishwash, barista. Eles vão ter bastante coisa para contar pra gente, vai ser muito legal ouvir a experiência deles. Eu não lembro onde fica o Squaw Valley, mas eles vão contar pra gente, se eu não me engano, é na Califórnia? Isso. Legal. Isso, na Califórnia. E muito obrigada por terem topado contar a experiência de vocês. Oi, meu nome é Eric, eu tenho 27 anos, sou formado em engenharia civil, já fui 3 temporadas lá para Silicon Valley, e é isso aí. Meu nome é Maria Eduarda, eu estudo engenharia química na Unisul e fui para São Paulo 2 vezes já. Como que vocês chegaram no Work and Travel? Assim, como foi o começo de vocês com o Work and Travel? Como que vocês encontraram o programa? Por que que vocês decidiram fazer esse intercâmbio? E como que vocês foram parar e escolheram Squaw Valley? Eu fiz um estágiozinho de uma semana mais ou menos na Intercultural. Eu não tinha conhecimento desse intercâmbio. Daí eu vi muita gente vindo, obviamente, falar da Disney, e vi muita gente da minha idade procurando sobre o Work and Travel. Daí eu comecei a procurar mais a fundo e botei isso como planejamento para mim. Isso foi o quê? Em 2016, 2015. Aí depois de muito planejamento, muita, assim, me organizar direitinho, eu acabei conseguindo ir no final de 2018. Foi assim que eu conheci o Work. Eu conheci o Work porque a minha amiga e a irmã dela a irmã dela já tinha ido uma vez, já tinha ido 2 vezes, eu acho, a Ana Bruna. E daí a minha amiga, que é a Luísa, ela tava indo pela primeira vez, e daí ela meio que me convenceu a ir junto com ela pra fazer isso e tal. Daí ela já tinha casa, já tinha tudo, daí ficou bem mais fácil pra mim. E ela também, eu não fui pela job fair, eu fui como independent, consegui meu trabalho. E daí foi isso, ela meio que me convenceu a ir junto com ela, pra gente ter essa experiência junto. E foi muito, tipo, me apaixonei por Lake Tahoe e fui de novo uma vez visitando ele, e agora no passado a gente foi de novo, daí eu fui trabalhando. Nossa, Lake Tahoe é tudo de bom mesmo. Eu viajei pra lá, inclusive tem até um vlog no canal, vou deixar linkado aqui. Nesse vídeo lá é muito apaixonante. É Nossa muito senhora, né? maravilhoso. É É viciante, muito, é parece droga. bizarro. Uhum. E vocês se conheceram lá, não? Sim. Sim. Então, aí que entra a Olha, história. A minha conta primeira, mais. tempo... a minha primeira temporada eu fui como lift, como todas as temporadas também fui, só que eu fui através do Job Fair. Não tinha conhecimento de ninguém. Só que daí eu consegui arranjar uma casa, fechamos oito brasileiros, e tinha a casa dela também que moravam 10 brasileiros. Daí, porventura, a gente se via eventualmente lá pela cidade e tudo mais. Só que daí teve uma festa que teve na casa dela, daí foi onde começou tudo, digamos assim. Daí a gente começou a ficar lá, depois ela foi para o Canadá, aí depois do Canadá ela voltou, a gente começou a ficar de novo, e foi mantendo aí desde 2019, estamos juntos aí. Ai, que legal. E vocês já fizeram Work and Travel juntos, então? O último, Foi vocês a fizeram última, Foi juntos. esse ano, no caso. no passado, daí a gente foi junto. Ai, que Muito legal, legal. gente. Mas vocês são da mesma cidade no Brasil? Sim, Sim. E vocês Florianópolis, se conheceram lá? Sim. conhecendo lá. Tinha bastante gente Nossa. daqui, Floripa. Geralmente, a maioria do pessoal que estava lá, ou geralmente vai para lá, intercultural é bem forte nesse empregador, eles são tudo de Floripa, né? Que tem intercultural, tem as matrizes aqui, fecha o programa e Entendi. o pessoal vai para esse. Ele só tem como ir como job fair, praticamente, para lá. Sim. Para essa Uhum. companhia, no caso. Dessa vez Ah, que a gente foi, nesse último ano, eram 22 brasileiros, 23, e eu acho que uns 15 eram daqui de Floripa ou Itajaí, ali, tipo, Região. essa região. conta um pouquinho mais sobre como os trabalhos que vocês fizeram, assim, né? Pelo que eu entendi, mudou um pouquinho desde a primeira vez que vocês foram até as outras vezes, mas vocês têm experiência em vários tipos de trabalho e em várias temporadas diferentes, então eu queria ouvir um pouquinho sobre elas. Que é, Vou falar primeiro. Eu fui como independent, né, no Plump Jack, que não faz parte do resort, e eu fui contratada como steward. Não fazia ideia do que eu ia fazer lá, daí eu cheguei e eles colocou eu e meu amigo, que a gente estava trabalhando junto, como dishwasher. Tava nós dois de dishwasher, e depois eles contrataram mais 2 pessoas de dishwasher, daí, tipo, muitos dishwashers, e daí eles me colocaram pra ser, tipo, durante o dia eu fazia prep food, cortava alimento, fazia
basicamente, tipo, tudo que tinha que preparar pra noite eu fazia. Eu lembro que eu fazia bolinho de bacalhau, sopa, vários pratos que tinha. E daí depois de acho que lá por janeiro, eles estavam com falta de gente na linha das saladas. E daí como eu já estava fazendo prep food, viam que eu ia bem nessa área, eles me colocaram na estação das saladas lá quando tinha, para ajudar quando tinha muito movimento. Daí eu comecei aí fazer salada, sobremesa e na linha mesmo do restaurante. E daí na segunda vez eles já me contrataram como prep food e na salada, não me contrataram como dishwasher. Mas essa vez que eu fui, a última vez, eles não estavam não tava com tanta demanda de pedido, assim, eles não estavam abrindo do café da manhã até 10 da noite. Eles tinham, como teve Covid e tal, eles reduziram a carga horária deles e estava abrindo só às 3 da tarde para a pre e jantar. Aí estava bem mais tranquilo. Eles não tinham, tipo, eles perderam muito funcionário, então é por isso que eles já me colocaram já direto no prep de salada. E também eu estava procurando um segundo emprego para conseguir o meu passe de esqui, porque pelo Plump Jack eu não conseguia, porque não faz parte do resort. Daí eu achei, o Eric, na real, eu achei esse emprego para mim, que estava lá com um anúncio, um cartaz. E daí eu falei com a Melanie, que é a minha... Gente, não, a dona do lugar, praticamente. E daí eu fui contratada como barista. E é uma janelinha que tem no resort. E daí a gente meio que ficava rodando todo mundo. Uma vez a gente ficava no caixa, daí outra vez a gente ficava fazendo café e bebidas. E daí e também ficava na estação de ficar montando sanduíche, wrap, que era o que tinha nesse café. Era tipo breakfast sandwich e essas coisas assim. E também era uma loucura porque era o único lugar que ficava aberto pro café da manhã. Então, era das 8 da manhã a 11 da manhã, assim, ó, sem parar por um minuto. Mas foi muito legal, tipo, o espaço de trabalho, assim, é sensacional. E quanto você ganhava? Por hora, eu ganhava US$ 16 por hora sendo barista, mais tips, que tem aquela jarrinha, né, que eles colocavam. Uhum. E no Plump Jack, como na cozinha, eu ganhava 19. Entendi. Qual é o nome do lugar? Eu não entendi direito. É Plant Jack? Plump Jack. Plump Jack? É. Ele não faz parte do Squaw Valley. Não. Ele é um resort dentro da Ele vila. é dentro, mas ele não faz parte. Mas ele não faz parte da companhia em si. Ah, entendi. Fica na mesma regiãozinha ali. Fica Tá. junto, tipo, Da tudo vila, junto. da vila. Entendi, tá. É um hotel. É um hotel 3 estrelas, eles têm aluguel de esqui, snow, tem hospedagem, tem café, tem bar, tem tudo. Piscina, Aham, tem jacuzzi. entendi. Eles têm lugar de evento lá, que eles fazem casamento e evento Ah, tá. corporativo. E você foi trabalhar lá primeiro, depois no seu segundo ano você foi pro Squaw Valley? Ou não? Não, esse outro lugar que eu trabalhei, que é o Treats, ele também não faz parte do resort, mas ela consegue o passe. Era o que eu tava procurando, tá. é o emprego que eu consegui, é o meu passe de esqui pra poder esquiar. É que no Plump Jack eles forneciam o passe, só que tu tinha que pagar $450 adiantado. E se tu cumprisse 300 horas na temporada trabalhando lá, eles iam ressarcir esse valor lá no final. Só que esses $450, quando a gente mal chega lá É pesado. na cidade, é pesado. Não então tinha daí esse é mais dinheiro. fácil procurar um segundo emprego e ganhar um pouco mais de dinheiro do que gastar esse dinheiro, entendeu? Entendi. E esse chama Trix, que você falou? Viva Treats. Viva Treats. Viva Trix. Viva Trix? Viva Treats. Tá. Esse já tinha o passe. E aí você pegou o esse daí passe ela com o me- seu ela me segundo. Esse era conseguiu seu o passe. segundo emprego. É, o meu segundo. Eu Ah, trabalhava tá. lá, como no Plump Jack eu trabalhava da 1 às 10, mais ou menos, eu trabalhava nesse outro na parte da manhã. Entendi. Trabalhava bastante então, hein? Eu Nossa entrava lá Senhora. às 8 e saía do Plump Jack 9h30, 10 horas. Todo dia. Não era Cinco todos os dias. 5 dias na semana. A gente tinha 2 dias de folga, que era terça e quarta, sempre. Uhum.
E daí no Tritz eu trabalhava quinta, sábado e domingo. Entendi. E você, Eric? Você trabalhou no resort mesmo, né? Então, o resort lá de Squaw Valley, na verdade, eles são compostos. Tu que já foi para Mammoth, já conhece. Mammoth tem Mammoth e Juni Mountain. Lá em Lake Tahoe, em Squaw, aí tem Squaw Valley, que agora mudaram o nome para Palisades. Então eles chamam uma base de Olympic Valley e a outra de Alpine, que é onde eu trabalhava. Eu trabalhava digamos assim, na Juni Mountain de lá. E eu trabalhava com lift. Fui na primeira, gostei. Fui na segunda, gostei. Fui na terceira, amei. Só que daí na terceira vez eu fui com ela. E a gente morou numa casa que era do Plump Jack. Então, para eu ficar disponível, digamos assim, apto a morar naquela casa, eu tinha que trabalhar no Plump Jack também. Daí foi a primeira vez que eu tive um second job. Então, eu começava, saía de casa 6h30, começava às 7 horas como lift, saía às 5 horas da tarde, chegava no restaurante, começava ali 5h30 e até às 10 horas da noite. Então, era uma carga horária de 5 dias na semana aí, de 15 horas por dia. 15 horas por dia ali, Pesada. pegado. Mas é que acabava que o mais pesado para mim era o restaurante. Porque como eu trabalhava na Mais do que montanha, lift? é porque eu já estava eu basicamente era líder de cadeira, líder de lift. Então eu que Tá. montava, fazia tudo, eu que dava o break, como já era a terceira temporada, tinha mais conhecimento. Então acaba que eu não me desgastava tanto. Eu já sabia como fazer as coisas e facilitava um pouco mais. Sem falar que eu andava, por exemplo, de 10 horas que a gente trabalhava, eu tinha 2 horas de break por dia. Então eu tinha 2 horas de break para poder andar, poder comer, fazer o que quiser. Eu, como sou um cara muito louco no snowboard, eu ficava andando 2 horas por dia, todo dia, quando estava trabalhando. Então acabava que eu me divertia e não ficava tão pesado assim aquele trabalho braçal, de jogar neve, de segurar cadeira e tudo mais. Uma coisa mais tranquila para mim. E também essa temporada não levou tanto assim. É, Não teve que tirar tanta neve. nevou em dezembro, assim, recorde de dezembro de neve, mas depois ficou janeiro, fevereiro, só voltou a nevar basicamente em abril agora, quando a gente voltou. A Isso gente saiu de prejudicou lá. o trabalho, as horas e tal? Não, Não. porque nevou tanto em dezembro, mas foi que 17,5 pés em 15 dias. Então, foi tipo uns 7 metros de neve, 6 metros de neve em 15 dias, que já fez a base da montanha, já fez a montanha para a temporada inteira. A gente ficou uns 2, 3 dias ali sem trabalhar de tanta neve, porque o resort não abriu. De tanta tempestade que estava tendo, teve uma avalanche No Natal, teve uma avalanche que fechou a rodovia principal, a highway, ela ficou fechada porque teve uma avalanche que pegou e fechou ela. Sim. A gente ficou ilhado na casa dos nossos amigos, que a gente estava lá. Uns 2 dias lá. Vocês ouviram a avalanche? É um barulho alto? Não, porque foi um pouco longe, foi assim uns 7, 8 quilômetros de distância. Mas a gente viu depois imagens do pessoal que trabalhava com a gente, que não passava mais nenhum carro. E esse carro, e essa highway, basicamente, era uma de principal acesso para Lake Tahoe, para quem vem de São Francisco, por exemplo. É a principal. Daí ficou fechada, não chegou ninguém. Natal lá foi vazio, só teve mais gente na virada mesmo. Agora a gente consegue te ouvir. O microfone ficou mutado. Opa! Em questão de horas, então vocês fizeram bastante, né? Mas até porque vocês dois tinham dois empregos. Pelo que eu entendi, você trabalhou no Plump Jack para poder morar no housing do Plump Jack, A né? gente só morava eu e ela, no caso. Não dividia casa com ninguém. Era um Ah, tá. apartamentozinho de um quarto, um banheiro e uma sala e cozinha. E era isso. Nossa, que delícia! Nossa, Que ó, delícia! eu acho que a gente tinha a visão da montanha inteira assim na nossa janela da sala, que era Gente, maravilhosa. Ficava 5 minutos do nossa. restaurante. E o prêmio do melhor housing vai para? Outra coisa legal de lá, que eles trabalham com um sistema de meio que Uber da montanha. Eles chamam de Montanier. Então, tu tem um aplicativo, tu pede onde tu tá, e ele te leva para onde tu quiser, dentro da região da montanha. Tem uma região demarcada lá, que te leva para onde tu quiser. Então, e é gratuito, não precisa pagar nada. Pediu no aplicativo, vem uma vanzinha assim, de 10 lugares, te busca e te leva para onde tu quiser. Era isso basicamente nossa ida e volta do trabalho. Eu ia para o trabalho pro restaurante, né? Pro outro não conseguia. A gente voltava às 10 horas da noite, veio voltar a pé, que era uma caminhada de o quê? Uns 3 quilômetros. A gente pedia esse Uber da montanha, chegava em 5 minutos em casa, menos. Não pagava por isso. Não, pelo Uber não, só pela casa, no caso.
Entendi. Aluguel. Isso você falou que era só para a região da montanha, que para o seu É só pra outro falar. emprego você tinha que ir por conta própria. E como que É você que, na fazia? verdade, é literalmente uma montanha colada na outra. Eles têm até um Tá. sistema de shuttle, que é dentro do o próprio resort fornece, que são vans que conectam uma montanha na outra. Só que esse sistema ele só começava às 8h30 da manhã. E eu precisava estar às 7 lá. Então acabava com um amigo meu que vinha de outra cidade, ele passava lá em casa e a gente ia pro trabalho junto daí. Aham. E para o seu Mas outro emprego você ia como? eu voltava de carona com ele até a base da montanha. Na base da montanha eu chamava esse Uber, e esse Uber me levava pro meu trabalho. Entendeu? Fazia Que uma massa, conexão assim. entendi. Em questão de horas, então, assim, se a gente for falar. Tem tanto empregador envolvido nessa história que eu já nem sei mais. Mas vocês fizeram bastante horas porque vocês tinham um segundo emprego, né? Sim, Mas em questão de, se for pensar no Squaw Valley, que agora chama Palisades, né? Palisades Tarro. Palisades Tarro. Palisades Tarro, como que são as horas lá? Tem bastante disponibilidade de hora e tal? Ou você acha que sempre a pessoa vai querer pegar um segundo emprego para compensar? O pessoal gosta de pegar segundo emprego para ganhar uma renda extra, no caso, né? Mas uma coisa que a gente via bastante lá, principalmente essa temporada, é que todo lugar e toda função eles estavam contratando gente. Então estava faltando mão de obra para eles lá. Então, por exemplo, o pessoal de restaurante, steward e tudo mais, tava que amigo meu que trabalhou 1 ou 2 dias no restaurante lá, não no nosso, mas da própria montanha, só para poder ganhar o passe e porque eles estavam precisando. Nem que fosse para trabalhar 2, 3 horas lá limpando as cadeiras e as mesas, eles estavam precisando, porque não tinha gente suficiente. Esse ano foi bem precário. Teve cadeira que não abriu na minha montanha e nem na montanha principal, porque não tinha gente suficiente para trabalhar como lift, não tinha ski patrol suficiente para fazer mitigação de avalanche, e vários outros fatores que estavam precisando muito de gente para trabalhar. Sim, até agora para o próximo ano, né, para o final do ano, eles abriram muito mais vaga e também já está tudo quase esgotado já. Até a B eles estão recorrendo esse ano, mais do que normalmente, no caso. E é agora que a gente vai se aplicar, né, para essa função. Sim, porque ainda tinha. Ano passado ainda tinha um pouco do pé atrás do Covid ainda, né? A gente só conseguiu saber que a gente ia um mês antes. Então, Novembro, é, quando foi abrir o consulado aqui no Brasil. daí agora tá todo mundo. Teve gente que voltou do intercâmbio em primeiro, acho que foi dia 1º de abril, e chegou e já fechou o programa pro Chegou dia 1º e dia 2 já estava pagando o programa. Entendi, entendi. E questão de second job, então, nesse lugar parece que tem bastante possibilidade. Só ir atrás. Independente da temporada ser por causa de falta de gente, por causa de pandemia, parece que é um lugar que vai ter bastante emprego de Vai. qualquer forma, É né? que não tem só na montanha, né? Tem na cidade também. Tem uma cidade mais próxima ali, a uns 15, 20 minutos da montanha, que é onde geralmente a maioria mora. Ninguém mora geralmente na vila. Todo mundo tem que pegar o ônibus todo dia de manhã para vir e tudo mais. Então, tem muita opção. Eu conheci gente que trabalhava no restaurante lá na cidade, restaurante dentro do resort, até no mercado. até no mercado como repositor. Tinha bastante opção. E pelo que eu entendi, o transporte também é fácil, né? Sim, Melhorou muito, muito. Em comparação à primeira temporada, o ônibus passava de 1 em 1 hora, e às vezes quando ele passava lotado de gente, ele não parava para te buscar. Então tu ficava assim como ir para o trabalho e começava o dedão na highway pedindo carona. O famoso J1 pedindo carona, que era é bem famoso nessa região. Daí na segunda vez que eu fui, já melhorou. Tinha ônibus de 1 em 1 hora e não falhava. Nessa vez que a gente foi, tinha um ônibus de 1 em 1 hora, e na cidade, sem ser no resort, tinha o mesmo sistema de Uber, só que só na cidade. Então tu pedia, por exemplo, o Tart Connect, que é o nome do aplicativo. Ele ia lá, te buscava na tua casa, e te levava no mercado tu fazia as compras, pedia de novo e voltava para casa. Então era literalmente uma vanzinha que ela ia e te buscava gratuitamente. Só dava tips se tu quisesse, no caso, né? Que era aconselhável. tem muita Entendi. cultura da Chips. Ah, que massa! E a cidade, assim, tinha bastante coisa pra fazer, tinha mercado, tinha banco, Sim. tinha tudo, era uma cidade gostosa de morar, de fazer compras no mercado e tal. Sim, tinha dois mercados bons, assim. Banco tinha um, e daí tinha uma outra cidade que era uns 20 minutos, tinha ônibus, tinha tudo, que daí era uma cidade um pouquinho maior. Daí tinha hospital, tinha. Esses bancos tinha na cidade, também tinha nessa outra maior, que tinha mais opções de banco. Era uma cidade
uma vez e meia maior que Tahoe City. Tipo. A cidade ficava lá que a gente morava, era gostosa porque ela literalmente, ela ficava um pouco mais acima assim do lago, mas tinha umas escadinhas que davam acesso à praia e tu ficava, já podia descer ali e já tá no lago já. Na areia do lago ali, ficava ali tranquilamente. É que a gente não ficava em South Lake, a gente ficava em West Shore, no caso, né? Daí a gente ficava, era assim, ó, tu passava de ônibus costeando o lago inteiro, toda vez que tu ia de ônibus. Tu olhava pro lado direito assim, do ônibus, tu via o lago. Então era muito próximo. Daí restaurantes Uhum. locais, banco tinha algumas opções, outras opções só lá na outra cidade. Questão de Sim. supermercado não faltou pra gente não, porque lá realmente tinha. Salt Lake Tahoe fica aqui embaixo, digamos, fica no oeste aqui, ó, em direção a São Francisco. Ela fica muito Ah, tá. Entendi, entendi. Quando eu fui pra Tahoe, eu dei a volta toda em volta do lago e tem muitos parques e pontos lindos pra parar, é muito gostoso Emerald mesmo. Bay é o E eu famoso. fui numa praia, Emerald Bay, eu fui numa praia lá e foi muito legal porque eu vi neve e areia, assim, no mesmo lugar. Eu Sim, nunca tinha pensado bem em ver normal. isso. É, É muito massa. pois é. Às vezes era É legal quando muito. tu chegou a tirar uma foto assim que o deck de madeira que ia até o mar, ele tava todo cheio de neve. Sim, Então, daí o deck ficava cheio de neve, areia ali e o mar em volta. Só no deck, o lago. Só no deck que tinha neve. sim. Ai, é muito lindo, é muito lindo. E tem parque, enfim, é uma região muito gostosa mesmo. Vocês gostaram de morar lá, então, né? Em Lake Tá, pelo jeito. Estamos voltando, se Deus quiser. E o que que vocês acharam do desenvolvimento do inglês? Ela já tinha um inglês mais fluente porque ela já fez outros intercâmbios. Eu nunca fiz inglês, eu fiz assim um semestre de inglês uma vez no cursinho e o resto aprendi assistindo Friends, que tem aqui atrás, na imagem, e assisti e jogando. Então eu fui com aquela trava inicial bem forte, bem forte. Mas é coisa de 1, 2 semanas, eu conversando assim com o pessoal do trabalho, eles te ajudam a meio que conversar, entendeu? Tu começava a ter aquela trava, ele já te, por exemplo, eu quero falar que quero, sei lá, comer. Ele assim, tu quer comer? Ele já vai completando a frase para ti, para te ajudando. Daí nisso tu já escuta a pronúncia e já vai pegando, Vai te corrigindo, vai te Aham. se corrigindo tu para te errar alguma ajudar. coisa. Que legal. Foi bem, O que que assim, você. evolui bastante. Vamos Não, lá. pode falar, pode falar. É que tá com um atrasinho, daí às vezes tu fala e eu não Aham. escuto, daí chega depois. Ah, pode ir. Não, ia perguntar como foram as entrevistas de vocês também. Ela não teve entrevista, porque dela basicamente foi tudo por e-mail. O meu foi uma Aham. entrevista que eu cheguei lá o antigo gerente de Lyft. Eu cheguei a falar com ele. Ele me perguntou como é que era o meu nome, o que eu gostava de fazer, o que, que eu era, qual era a minha formação. E fez uma pergunta, acho que foi 3 perguntas. Se eu gostava de animal, se eu pudesse conhecer alguém vivo ou morto, quem seria? E se eu pudesse ter um superpoder, qual seria? Foi essas 3 perguntas que ele fez Nossa, literalmente eu na amei entrevista. a entrevista mais aleatória da história. Exatamente. Daí, os animais eu falei que gostava bastante. Ele perguntou se eu tinha animal, eu falei que sim, que tinha foto deles direto no meu celular. Daí no meio da entrevista ele disse, me mostra aí. Então, literalmente, no meio da entrevista, peguei meu celular e mostrei foto do meu gato, do meu cachorro, tudo mais. Não foi à toa que ele pegou e mandou para outra montanha, que é onde a gerente do Lyft, que é a Lemon, ela literalmente leva todo dia para o trabalho dela os 2 cães dela. Então, por exemplo, trocando, botando a roupa de neve, tá o cachorro andando lá pelo locker, pedindo carinho, olhando a gente, e por aí vai. Todo mundo lá tem bastante cachorro e eles sempre levam o cachorro para o trabalho. Seja no RH, seja só em restaurante que talvez não. Loja de roupa, tudo quanto é lugar tu vai encontrar alguém que mora lá e levou o cachorro para trabalhar, que é muito comum. Ai, que delícia. Eu amo. É, Eu ia amar. Sim, a gente ia. Quando a gente chegou lá ano passado, em dezembro, a gerente do RH tinha acabado de adotar um Golden Retriever. E era tipo, Ah, bem não. miudinho. tamanho assim, ó. Levava quase todo Surto dia de pro fofura trabalho. todo dia. Exatamente. Aquele dentinho bem fino que nem morde, ele arranha. A Bem gente ia lá fofinho. fazer só carinho do cachorro. Ai, que delícia. E vocês conseguiram recuperar o investimento? Com certeza. E principalmente esse ano. Nos outros anos, assim, eu acabei gastando mais do que eu consegui trabalhar, que era um emprego só. Só que nessa vez que eu fui trabalhando em 2 empregos, era assim, 15 horas por dia,
durante 5 dias na semana, com 2 day off. Então, tava ganhando bem. Tava ganhando bem. Sim, a gente foi pra Las Vegas, foi pra Nova York, Grand Canyon. fez uma road trip de motorhome e ainda sobrou dinheiro no final. A gente foi de motorhome de São Francisco até o Grand Canyon. Depois voltamos, pegamos um avião e fomos para Nova York. E Las Vegas no meio. E já sobrou Ai, dinheiro. gente, que delícia. Aproveitaram muito. Vão usar o dinheiro para pagar para ir para o intercâmbio de novo, né? É que, Sim. na verdade, a gente tá tentando ir como o H2B, né? Então, o H2B não teria aquele valor Ai, é tão alto, por exemplo. verdade. Só paga O passagem e H2B olha é lá. muito mais barato. Aham. E vocês receberam um convite para voltar com o H2B? É que, na verdade, a minha gerente, ela queria me contratar como lift para voltar. Só que esse ano, o departamento de lift não vai conseguir ir atrás das petições que eles precisam fazer para poder contratar como H2B. Mas tem a região de food and beverage deles lá, que é bem forte, já contrata cook, dishwasher e steward. Então, a gente, como eu não pretendo assim, como muito como cook, não tenho experiência, ela já tem de prep, eu iria como steward e ela daria uma vaga de ou steward ou cook como H2B. Isso é meio que garantido que a gente consegue, porque já conhece todo mundo lá no caso, né? O pessoal do RH, a minha gerente me dá referência dentro da companhia, e por aí vai, facilita. Eu também queria voltar como H2B Plump Jack, mas eles também não contratam lá, porque o período de H2B é no mínimo 6 meses, né? E como o Plump Jack ele fica aberto só de dezembro a maio, ali eles não tem como me dar esse serviço, porque eles não estão abertos. Entendi. Isso que agora Mas a gente você vai tentar vai- ir pro SCOA, então. É, Pro Agora não precisa nem Palisades. agora não precisa nem ser com job para conseguir o passe. A gente já consegue o passe já trabalhando só nesse lugar. Sim. Ah, a gente não falou de housing. A gente só Nossa, comentou, né, que vocês moraram no É. housing do Plumping Jack, mas o Squaw Valley não tem housing. Não, Ou tem, é tem. ruim. Na verdade tem, só que o housing deles é dedicado a especificamente pessoas da América do Sul, Europa e A2B geralmente. É um pessoal e daí, por exemplo, eles ofertam de outubro até janeiro para o pessoal da África do Sul e outros lugares. Daí depois eles saem e eles dão acesso para outro pessoal que chega depois. Então acaba que Equador, uma coisa assim. que daí eles começam em janeiro até abril. Até abril. Daí acaba que pra gente, assim, o público J1, praticamente Brasil, Argentina, Chile, Peru e tudo mais, a gente acaba não conseguindo esse housing. A gente tem que ir atrás das casas para alugar espalhado pela cidade, o que hoje em dia tá bem difícil lá. Eles não gostam do J1. A gente Pessoal, tava É porque procurando, já tá né, um ano passado. causa, né, gente? Vamos combinar. Sim. todo mundo faz festa, destrói a casa e por aí vai. Daí a Sim, gente, ano infelizmente passado, tem uma fama. a gente tava procurando, tava um grupo de 8, 9 pessoas. Daí tava todo mundo do grupo tava procurando casa, mas todas as casas queriam no mínimo 5 meses e queria que a gente pagasse todo o aluguel adiantado com um calção de 2 meses ainda. Então, tipo, ficava absurdo, né? A gente não tem, ainda mais em dólar. Sim, Tava sim. quase 6 dólares. Não dava, tipo, pra pagar. E daí eu recorri pro meu empregador, falando assim, a gente não tá achando casa assim, ó, de jeito nenhum, a gente precisa de ajuda. Daí o meu chefe falou, tá, a gente vai tentar alguma coisa pra vocês. Daí assim, ó, outubro, ele falou assim, a gente consegue uma casa pra vocês, tal valor. E daí a gente tava, tá, será que a gente aceita ou será que a gente continua ainda procurando com nossos amigos? Daí a gente pensou bem e aceitou essa casa. Meio que a gente desistiu de procurar com eles, mas ainda bem que existiu, porque daí eles conseguiram achar umas 3 pessoas que estavam perdidas em casa. E daí deu tudo certo. E 2 semanas antes de eles chegarem nos Estados Unidos, eles encontraram uma casa que era uma brasileira casada com um americano. Eles postaram assim num grupo da cidade, num grupo de tarro. Daí essa mulher viu essa postagem, viu que a guria que postou era brasileira, chamou ela no privado, conversou com ela, acertou detalhes. O cara literalmente fez tudo na casa para eles. Agitou a casa, comprou uma TV de 72 polegadas para eles, botou assim, e já ficou uns 2, 3 dias com eles lá na casa para explicar como é que funcionava as coisas, né? Depois saiu, assim, ó, a casa que eles conseguiram era perfeita, era muito gostosa. Caiu do céu. Gostosa. Era muito linda. Caiu do céu. Essa foi a casa que vocês ficaram? Não, a gente ficava, digamos que a gente ficava bastante lá.
porque quando era nosso day off, de vez de ficar trancado lá na montanha, a gente pegava e ia dormir na casa deles. A gente dormia no sofá da sala mesmo e tudo Era mais. amigo de vocês? Era amigo. Era Que uma trabalhava delas. no Plumping também. Não, trabalhava daí no Eles resort. trabalham no resort. Ah, tá. Uma delas que morava nessa casa, ela já morou comigo numa temporada antes. Daí a gente tava lá direto com ela. E então, quem achou essa casa deliciosa aí foi o resort? Não, Não, foi uma guria que postou no Facebook, no grupo do Facebook, precisava desesperadamente de casa. Daí uma brasileira que é casada com um estadunidense falou que eles tinham uma casa lá e estariam Ah, dispostos a alugar para eles. entendi. Daí esse Que americano foi lá, ajeitou a casa legal. para eles e tudo mais. Eles deram sorte. Ah, tá. Uma coisa assim, bem achou no grupo e tal, nem sabe se vai rolar de novo, esse tipo Exatamente. de coisa. Não, mas daí como o Entendi. dono da casa gostou bastante deles, que eles escutaram bastante bem da casa, ele falou que se voltarem, no caso esse ano agora, eles conseguiriam a casa de novo para ele. E vocês não vão voltar pro Plumping Jack? Vocês sabem onde vocês vão morar? A gente tá procurando para ou morar com esse pessoal que a gente dormia direto na casa deles, ou com outra casa de brasileiro que tinha um pouco mais ao sul. Daí por exemplo, Entendi. que basicamente essa casa que a gente foi, que a gente dormia direto dando nosso amigo, que eles conseguiram de uma hora, basicamente de 10 pessoas que estavam na casa, os 10 vão voltar. Então já não teria lugar pra gente, entendeu? Daí tinha outra casa mais ao sul, que também tinha 11 pessoas, só que dessas 11 pessoas, talvez só 2, 3 voltem. Então já abriu espaço pra gente poder ir morar pra lá, entendeu? Já que não vai conseguir no Hop Entendi. Jack. Ah, tá. E o que que vocês, assim, vocês recomendam esse empregador, essa região? O que que vocês acham, assim, de pontos positivos e negativos para alguém que tá pensando em ir para lá? O que que vocês diriam? Vamos começar pelo bom, então, né? A montanha é uma das maiores que tem nos Estados Unidos. Ela tá para ser a maior, porque eles estão construindo uma gândola para conectar uma com a outra, porque por enquanto o acesso é só via terrestre, mas estão construindo uma gândola para conectar. Tem muita diversidade de opções para andar, para aprender, vários níveis de pistas para se divertir. Não é tão frio, mas é frio, obviamente, porque é neve. Penha não era tão fria assim comparada com, por exemplo, Colorado e Utah, mas chegava a dar uns dias assim quando ventava, antes de tempestade, chegava a dar bem frio. E questão de neve é muito de lua lá. Não é, por exemplo, que nem também Colorado e Utah, que vai sempre ter neve. Tem vezes que tem neve, tem vezes que não tem. Minha primeira temporada teve recorde de neve em fevereiro. Na minha segunda temporada que eu fui, não teve neve nenhuma. Teve, assim, bem pouquinho, mas foi antes de a gente chegar. Quando a gente chegou, já estava preparada a montanha. Depois, durante 2 meses, não nevou. Essa temporada, quando a gente chegou, literalmente 2 dias antes de a gente chegar, não tinha neve nenhuma. Veio uma tempestade um dia. Depois, quando a gente chegou, já tinha passado a tempestade. Já começou a ficar branco. Botamos as coisas na casa, deu 10 horas, começou a neve. Daí foi neve durante 15 dias sem parar. Daí veio bastante neve, mas depois também foi tranquilo porque não teve mais tantas. Mas quando neva lá, assim, ó, Janeiro não levou um dia. fica a locomoção bem complicada, mas de resto, muito bom. O único defeito de lá, eu diria que talvez seja o housing, para encontrar casa. Porque o quesito de locomoção, de ônibus e tudo mais, melhorou muito nessas últimas 3 temporadas. Então, quanto a isso, não tenho o que reclamar. Funciona bem. Só que o housing é bem complicado de se achar. Eu Bem, também falaria que o mais difícil é o housing. é o housing. O resto Assim, eu ó, tu vai final do ano, então em maio, já era para estar procurando, que é bem complicado. Entendi. E essa questão do faltar neve, tem algumas estações que quando falta neve, as pessoas não conseguem trabalhar. Esse é o caso de lá Sim. também? Nas temporadas que a gente foi, não chegou a esse ponto. Parou de nevar, mas as neves que tiveram antes, elas ficaram acumuladas e ficaram preservadas, não derreteram tão rápido, entendeu? Elas derreteram, assim, num longo período de tempo, não foi assim rápido. Um dia nevou e outro parou, já não tinha mais nada. Ainda tinha. Mas depois de 1 mês, 2 meses sem neve, por exemplo, no caminho da pista começava a se ter pedras, então daí já começavam a fechar algumas cadeiras. Daí começava a faltar. Só que esse ano eles começaram a fechar as cadeiras só em março. Então março já é final do programa, então acaba que não influenciou tanto no nosso horário. Nossas horas, no caso, né? Eu acho que, tipo, influenciaria mais essa questão de neve para pessoas que trabalham na neve, tipo, lift ou esse lugar que o pessoal que trabalha fora. Mas o pessoal que trabalha, tipo, restaurante, essas coisas assim,
como é o resort mais perto de São Francisco, sempre vai ter gente. Muita gente. Sempre vai estar lotado. Todo final de Uma semana forma de vai estar driblar lotado. esse jeito é É, arranjar um emprego que não precise de neve, né? Entendi. Boa, boa essa dica. Mas até porque lá, por exemplo, chegava no restaurante, num dia de muita neve, o restaurante porque tinha restaurante na base e no meio da montanha. Se nevava ou ventava muito, esse no meio da montanha já não abria. Então já não podia trabalhar nesse dia, entendeu? Já perdeu. Por mais que tivesse neve, tu não conseguia trabalhar. Então, às vezes, tem seu ponto alto e seu ponto baixo de neve. Ou tá nevando, no caso. Varia muito. Quando tinha muito vento, Ficava wind road. fechava, dava um wind road e o pessoal não conseguia chegar lá em cima para trabalhar. Daí voltava para casa. Tinha day off. Mas Entendi. não era sempre, né? Mas às vezes perdia. Eu tenho mais duas perguntas só. A primeira é que até agora eu não entendi o que é Steward. Steward. É o faz tudo. Ah, como é que soletra isso, gente? Porque eu não tô entendendo. Steward. Steward. Ah, tipo. Tá. Eu nunca tinha ouvido essa É uma posição que eles estão expressão. É como se fosse um janitor, no caso, né? Muita gente chama de janitor também. Tem gente que chama de Eu até pesquisei. general worker também. Helper ou alguma coisa assim. Helper. Entendi. Então tá. Eles chamam ela de Tá. steward. Beleza. Então, E a última pergunta. Diga. eu ia falar até quando a primeira vez que eu fiz, me colocaram como steward, eu fiquei tipo, o que eu vou fazer? Não sei o que Não sei o que eu vou Não faço fazer. ideia do que é isso. Limpa a mesa, limpa tudo lá, faz tudo. Tira lixo. Tá. No Plant Entendi. steward é dishwasher. E tira lixo no final do dia. Tá. E a última pergunta que eu queria fazer para vocês é qual foi a maior conquista, a maior transformação que esse intercâmbio ou esses intercâmbios trouxeram para vocês na vida de vocês? Eu diria que foi minha realização pessoal de conhecer a neve. Não foi à toa que eu me apaixonei. Hoje eu tenho o meu snowboard, tenho todo o equipamento de neve e toda vez que posso viajar para neve, vou viajar para neve. A gente mora em Floripa, então se imaginam uma pessoa que mora na praia, mas ama neve. Porque aqui no Brasil a gente não tem neve. Então, foi assim, a paixão que eu consegui, minha realização de conhecer neve, que aqui no Brasil eu não conseguiria. E morar na montanha, que eu prefiro mais vida na montanha do que talvez assim na cidade grande, digamos assim. Talvez a independência foi morar a primeira vez longe dos pais. Primeira vez que a gente morou junto também. A gente também é a primeira vez que a gente morou junto, 4 meses morando só nós dois também. E também, eu acho que também a realização de melhorar o teu inglês. Tipo, eu sabia falar inglês, teoricamente, tipo, sabia escrever tudo, mas tipo, se soltar, conversar, se comunicar com as pessoas também foi... E eu também me identifiquei 100% com a questão da neve, porque para mim a neve também tem Não essa coisa inclusive, especial, tu trabalhou em Mammoth, né? Todas as 3 temporadas que eu fui para lá, eu fazia uma viagem para Mammoth para poder andar de novo. Porque Mammoth e Squall, eles são da mesma companhia, que é a Terra Mountain. Então, a gente, com o nosso passe, eu tenho free pass também em Mammoth e vice-versa. Então, a gente só pegava um carro, dirigia 3 horas, chegava lá em Mammoth e já era. Que delícia. Você nunca pensou em trabalhar em Mammoth? É aí que entra. Minhas primeiras opções para trabalhar quando foi a primeira vez eram ou Mammoth, ou Aspen, Vail e Breckenridge. Só que daí, por quinta opção, seria Squall. Só que na Job Fair que eu fui nesse ano, não teve Mammoth, não teve Vail, não teve Aspen, só teve Breckenridge e Squall. Eu peguei, procurei as imagens, fui lá ver como é que é Breckenridge, fui lá ver como é que é Squall. Daí, quando eu vi que Squall é Lake Tahoe, um lago acima de 2 mil metros de altura, na neve, em volta de montanha, tudo lindo, assim, vai ser esse lugar. Peguei, selecionei e fui para lá. Não teve outro. Não deu erro ainda, foi muito bom. E não ficou. Me arrependo nada. Ainda consegui visitar mesmo o que eu queria. E aí, pessoal, faltou um detalhezinho na entrevista que eu não contei ali, que na minha segunda temporada eu não contratei o seguro de saúde por Grace Period. O que acabou acontecendo que 2 dias depois de ter trabalhar, ou consequentemente expirou o meu seguro saúde, eu acabei andando de snow e fraturando minha clavícula andando. E esse acontecimento me acarretou, como eu não tinha seguro, mesmo eu tinha que ir no hospital para ver a gravidade da fratura. E fiquei literalmente 1 hora no hospital. Isso já me custou $2.000, entre raio-x, maca, tipóia e remédio.
É um valor caro. Se eu tivesse contratado o seguro para, sei lá, 5 dias que eu ter ficado extra, teria literalmente saído $35. Então, $35 acabou se tornando $2.000 de uma conta no hospital, literalmente para um raio-x e outras coisas. Coisa que aqui no Brasil a gente conseguiria de graça. Não foi à toa que eu tive que voltar de lá com a minha clavícula quebrada e fazer cirurgia aqui no Brasil. Esperei 2 semanas de fila de espera, normal, fiz cirurgia e hoje estou tranquilo. Voltei para minha terceira temporada, com a clavícula quebrada, mais tranquilo. Mas a conta eu tive que pagar. Então aí às vezes gastar um pouco a mais, seja quantos dias a pessoa for ficar, que geralmente é $5 por dia, acaba valendo a pena. Nesse meu caso, eram 5 dias que eu ia pagar, ia ser o quê? $25, $30, acabou se tornando $2.000. Então, às vezes o braço sai caro. Obrigada, gente, por terem contado a experiência de vocês. Foi muito legal ouvir e trazer essa experiência para outras pessoas que podem precisar. Com certeza. Obrigado. Então, você que está assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, deixa aqui o seu comentário com a sua pergunta, o que você achou dessa entrevista, desse empregador. Deixe seu like no vídeo e até o próximo.